Graças a Deus, irmãos. Eu quero agradecer a Gilead e os irmãos dessa igreja pelo convite. Estou feliz de estar aqui na primeira conferência teológica e eu devo ficar aqui mesmo com essa microfonia. O que é que eu faço? Né? Só me orientem aí. Acho mais? Aqui, tá legal? É um prazer estar aqui mais uma vez. Minha esposa não pôde vir hoje, tá? Mas eu quero trabalhar com vocês hoje um pouco sobre o tema Teologia para toda a Igreja. Então, vamos ler uma passagem bíblica, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Segunda Pedro 1, 20 e 21 diz assim: Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar, irmãos, vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio nessa noite e pela tua palavra que foi guiada para ser escrita pelas pessoas que o Senhor escolheu para escreverem o que o Senhor quis que fosse registrado, Pai. Nessa noite eu te peço que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra e possamos viver mais próximo de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem que o apóstolo Pedro escreveu é muito relevante para o nosso tema, Teologia para toda a Igreja, porque ela mostra que a Bíblia não foi escrita porque os homens quiseram escrevê-la, e também mostra que a Bíblia não pode ser interpretada por um grupo apenas ou por uma pessoa apenas, mas ela é interpretada por todo o povo de Deus. O versículo 20, que diz que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, não significa que não possamos fazer a nossa leitura bíblica em casa. Não, devemos fazer a nossa leitura bíblica em casa e onde mais desejarmos, né? Mas quem dá a última palavra? Quem é que interpreta? Quem é que diz essa passagem deve ser assim? Não é? Então, não há um Papa que determina a correta interpretação das Escrituras, tá? Não é o pastor ou o professor de teologia ou o seminarista da igreja, ou não são os crentes batistas que determinam como a Bíblia deve ser interpretada, nem os presbiterianos, nem congregacionais, nem pentecostais, nem nenhum grupo. Quem interpreta a Bíblia, quem deve interpretar a Bíblia é todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus interpreta a Bíblia junto. Ou seja, nós lemos a palavra de Deus na igreja quando nos reunimos, mas também lemos em casa, e aí nós vamos aprendendo uns com os outros. Ou seja, nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Não há aquela pessoa que dê a palavra final. É interessante também o versículo 21, que aponta para que a Bíblia foi escrita pela vontade de Deus e não pela vontade humana. E como é que é isso? Se eu fosse criar uma religião, e meu nome é Bruno, então se eu fosse fundar o Brunoísmo, o livro sagrado do Brunoísmo só falaria coisas boas a respeito dos meus discípulos, de mim primeiramente, né? E dos meus discípulos, meus seguidores. Então no livro sagrado do Brunoísmo, vamos pensar assim, não haveria lugar para pessoas como Abraão, que mentiu por pelo menos 2 vezes sobre a sua esposa. Não haveria lugar para Davi, que foi assassino e que também foi adúltero. Não haveria lugar para Salomão, que desobedeceu a Deus, casou-se com mulheres pagãs e deixou um tremendo prejuízo para Israel quando morreu, impostos altíssimos e 1000 viúvas para o Estado sustentar. Não haveria no livro sagrado do Brunoísmo lugar para pessoas como Pedro, que negou a Jesus por pelo menos 3 vezes em cada evangelho.
não haveria lugar para Judas. Eu jamais escolheria alguém como Judas para ser alguém que era ladrão, para ser tesoureiro da minha religião sagrada. Então esse tipo de coisa mostra que a Bíblia não foi feita pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Porque ao contrário do livro sagrado do brunoísmo, a Bíblia, o livro sagrado de Deus, da religião cristã, mostra que os servos de Deus sempre foram pecadores. E a única pessoa, o grande herói de toda a Bíblia, não foi nenhum desses personagens que eu acabei de mencionar, mas o próprio Deus, o próprio Jesus. Então todos os servos de Deus, por mais que tenham sido grandiosos alguns de seus feitos, eram pecadores. Aquele que é o mais mencionado nos cultos de missões, o apóstolo Paulo, disparado, né? Ele também era pecador, eu confesso. Lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, só faço o que não presta. Porque por mais que desejemos, a gente não consegue passar muito tempo sem pecar. Não sei se é possível passar mais de um dia sem pecar, mas eu acho que eu nunca consegui. Paulo também, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava o principal dos pecadores. Mas o que tudo isso tem a ver com teologia para toda a igreja? Em primeiro lugar, a teologia pode e deve ser feita em toda a igreja e por todos os cristãos, até mesmo por algumas dessas crianças que estão aqui hoje, porque Deus é quem escreveu, por assim dizer, o livro sagrado que nós adotamos, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então o cristianismo está fundamentado num livro altamente confiável. Eu gosto de ler sobre a história dos avivamentos, histórias de períodos onde as pessoas foram envolvidas pelo Espírito de Deus e passaram a orar mais e a evangelizar mais e a contribuir mais para a obra missionária. Mas com uma coisa eu fico intrigado na história dos avivamentos, é que os historiadores dos avivamentos não falam toda a verdade. Eles são desonestos intelectualmente. Pode ler qualquer livro sobre a história dos avivamentos em qualquer parte do mundo, que os historiadores só vão contar que as pessoas oravam tantas horas por dia, liam a Bíblia tantas horas por dia, evangelizavam tantas pessoas por mês, pregava tantos sermões por domingo, mas não conta o que elas fizeram de errado, não conta os exageros. E aí tem um livrinho que eu gosto de ler todo dia, chamado Bíblia Sagrada, que não esconde, como diria minha avó, a safadeza de ninguém. Mostra bem quem é o ser humano. Eles oravam, eles compuseram salmos, como Davi foi tão mencionado hoje, compôs 73 salmos, mas alguns deles são terríveis, como o 51, que ele diz, ele pede para Deus, Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E é interessante que os salmos, como quase todo o Antigo Testamento, foram escritos originalmente, não em português, mas em hebraico. E na língua hebraica, há pelo menos duas palavras, dois verbos, que significam criar. Azé, ou assé, e bara. Ambos significam criar. Só que bara significa criar a partir do nada. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, cada vez que diz que Deus criou alguma coisa, o verbo que Moisés utilizou para escrever ali é bara. Ou seja, quando Deus criou a luz, ele criou a partir do nada. Quando ele criou o sol, a lua, os animais e tudo mais, ele criou a partir do nada. Adivinha só com qual palavra Davi ora no Salmo 51, quando ele pega, versículo 10, quando ele pede a Deus que crie nele um coração puro. Bara. Porque só Deus pode criar um coração puro em nós. Porque tem que ser a partir do nada. Não dá para reciclar o coração que nós temos. Porque já está estragado mesmo, não presta. Mas se a gente orar e Deus responder, Ele pode criar um coração novo em nós a partir do nada. Irmãos, mas o que é teologia? A tão controvertida teologia?
Teologia é uma palavra a respeito de Deus. A palavra teologia, como vocês sabem, é formada por duas palavras de língua grega. A língua grega está muito presente no nosso dia a dia, né? Então a palavra teologia é formada por teos, que significa Deus, e logia ou logia, que pode significar estudo, doutrina, razão ou palavra mesmo, tá? Então, teologia é uma palavra, um pensamento a respeito de Deus. E todo ser humano, até mesmo os ateus, fazem teologia. Quando a gente diz assim, Deus é bom, a gente está fazendo teologia. Ou quando alguém diz, Deus não existe, está fazendo teologia. É uma teologia sucinta e errada, mas é teologia. E há vários níveis de teologia, por assim dizer. Essa é o tipo de teologia popular. Mas aquilo que nós estamos tentando fazer hoje é o tipo de teologia ministerial. Estamos chamando a atenção dos irmãos na igreja a respeito da importância da teologia. Então eu quero usar a palavra teologia no restante dessa noite como sinônimo para estudo bíblico. Porque fazer teologia é estudar a Bíblia. E ninguém pode ser contra estudar a Bíblia. Ninguém pode ser contra. Porque foi o próprio Deus que mandou estudar a Bíblia. Aquele versículo que a gente coloca no carro ou na casa, leia a Bíblia, não tem na Bíblia. A Bíblia diz assim, medita na lei do Senhor de dia e de noite. E meditar na lei do Senhor de dia e de noite significa não apenas ficar pensando, mas quando o escritor bíblico fala sobre meditar, é como o irmão falou aqui, é pensar e agir. Então, foi o próprio Deus que nos mandou estudar a Bíblia, teologia, por assim dizer. Eu lembro de uma pergunta que um aluno meu fez e eu fiquei pensando naquela pergunta por uma semana. Era um sábado de manhã, já faz bastante tempo. Eu estava esperando o ônibus na frente do seminário onde eu dava aula na época, lá em João Pessoa. Tinha dado aula a manhã inteira, estava com fome e o ônibus parecia que nunca mais ia vir. E eu fui conversando assim com alguns alunos, né, enquanto o ônibus vinha, e um deles disse assim, Bruno, olha só, eu quero ser um grande evangelista. Só, meu irmão, amém, que bênção, Deus te abençoe. Eu quero ser um evangelista assim do nível Billy Graham. E para quem não sabe, o Billy Graham é um evangelista já aposentado, com seus 90 e tantos anos, que pregou o evangelho no mundo inteiro e arrebanhou algo em torno de 1 milhão de pessoas para Cristo, com as suas cruzadas, né? Eu disse, Deus te abençoe. Aí ele disse, será que precisa mesmo estudar todas essas matérias que a gente vê aqui no seminário? Para que estudar a história da igreja? Para que estudar hermenêutica, né, interpretação bíblica? Para que estudar homilética, como elaborar uma exposição bíblica, uma pregação? Para que estudar teologia sistemática, apologética, a matéria que fala sobre a defesa da fé? Eu estava cansado, com fome, dei alguma resposta para ele que não lembro agora. Esse copinho não é de Deus não, irmão, viu? Faz um barulho chato. Mas na aula seguinte, uma semana depois, eu comecei a aula fazendo a pergunta que eu faço para vocês agora. Digamos que o seu ministério seja pregar um sermão só, uma pregação só, a vida toda. E aí você encerre, seja aposentado. E esse seu sermão vai ser um sermão evangelístico. Algo que todo cristão deve estar pronto para fazer. Talvez não necessariamente aqui na frente dos irmãos da igreja, mas todo cristão tem que estar preparado para falar sobre Jesus para alguém. Então esse sermão evangelístico básico, você vai falar no mínimo uns 10 minutos, como a gente faz às vezes culto na rua, né? 10, 15 minutos, cada um dá uma palavra, rapidinho. E você vai dizer, olha, Deus criou todas as coisas perfeitas, porque tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Mas Deus deu uma ordem para o homem, e o homem desobedeceu e pecou. Então Deus prometeu que enviaria outro homem, o Messias, alguém que morreria no lugar dos pecadores para salvá-los.
Ao longo dos anos, Deus foi mostrando através de seus profetas como seria a vinda, a vida e o ministério dessa pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele veio, viveu aqui na terra, ensinou como nenhum outro homem, fez milagres, morreu e ressuscitou e vai voltar. Ele fundou uma igreja e vai voltar para buscar a sua igreja. Veja que eu estou falando aqui em menos de 2 ou 3 minutos. Aí eu digo para vocês agora, se a sua vida for pregar esse sermão, mesmo que seja uma vez só, você vai estar lidando com os assuntos mais profundos da teologia. Primeiro você vai abrir a Bíblia e vai ler a Bíblia, então tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não tem erro, e aí estamos falando da doutrina da palavra de Deus, ou bibliologia, como é chamada pelos teólogos acadêmicos, né? Porque todos somos teólogos nesse sentido mais restrito da palavra. E aí a gente vai falar que Deus criou todas as coisas, ou seja, estamos falando sobre a pessoa e a doutrina de Deus, ou teontologia. E Deus criou o homem. Vamos falar então da doutrina do homem, o que a Bíblia diz sobre a doutrina do homem, como o homem foi feito, para que foi feito, qual o propósito, quais as consequências disso. A antropologia. Esse homem então recebeu a ordem de Deus e a desobedeceu, o que consiste em pecado. Então o pecado, que é a grande mazela da humanidade, consiste em outro aspecto da teologia sistemática chamada de hamartologia. Então Deus prometeu o Messias, cristologia, e ele foi dando pistas sobre como seria esse enviado seu à terra através dos seus profetas. Ele tem que falar sobre profecias bíblicas, algo difícil e complexo. Quando Jesus Cristo veio, ele pregou, fez milagres, fundou a sua igreja, a doutrina da igreja, eclesiologia. Ele prometeu que iria voltar, escatologia, doutrina das últimas coisas, e por aí vai. Num simples sermão evangelístico, nós vamos lidar com os assuntos mais profundos da palavra de Deus. Como é que nós queremos fazer isso sem conhecer, sem estudar? Por outro lado, alguns irmãos acreditam que ter diploma de teologia, ter diploma do seminário, significa estou pronto para ser pastor. Das 19 características que Paulo menciona para Timóteo, em 1 Timóteo 3, vou estar empolgado ali no telefone. Das 19 características que Paulo dá lá em 1 Timóteo 3, apenas uma característica é acadêmica. 18 ou 17 são sobre caráter, e uma pode estar aqui, pode estar ali. O bispo, ou o pastor, o presbítero, ou o líder da igreja tem que ser irrepreensível, e ele tem que ser marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, apegado ao bem, não dado ao vinho, não violento, tem que ter o testemunho, o bom testemunho dos de dentro da igreja e dos de fora da igreja, ou seja, não pode ser um velhaco, né? Aquele cara que compra e não paga, coisa que quase não existe hoje na igreja evangélica. Aqui em Alhandra não existe não, né? Só João Pessoa, esse tipo de safadeza. E aí ele tem que ser apto para ensinar, o que pode ser recebido como um dom do Espírito, porque o Espírito Santo tem esse dom, dá esse dom, o dom para ensinar. Vejam que são características de caráter, mas alguns supervalorizam. E o único requisito que o pastor precisa ter, que é meramente acadêmico, é conhecedor da doutrina. E para isso não precisa ter diploma. Não precisa, não sou eu que disse, foi Paulo. Agora é claro que por questões organizacionais, as igrejas têm fundado seminários e treinado seus obreiros, o que também não é pecado. Mas irmãos, na teologia que toda igreja deve fazer, será que não basta ler a Bíblia e orar e pronto? Ler a Bíblia e orar é a obrigação de todo cristão, desde o momento que se converte. A Bíblia diz que essas duas coisas a gente deve fazer sempre. Medita na lei de dia e de noite, Josué capítulo 1, né, nós lemos isso, versículos 6 a 10, Salmo 1 também,
Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E a oração também deve ser o tempo inteiro na vida do cristão. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. E uma série de outras passagens bíblicas que falam sobre essas duas obrigações cristãs. Mas tem coisa que não dá para saber meramente pela oração e pela leitura bíblica. Não dá. Tudo que Deus deseja comunicar ao seu povo para comunhão com Ele, para salvação, é possível sim. Mas o próprio Pedro diz uma coisa muito curiosa aqui na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 15 e 16, diz assim: considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como também fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição. Então, a principal parte da Bíblia, ou quase toda a Bíblia, é de facílima compreensão. Qual é a dificuldade de entender algo que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus? De compreender, ninguém tem dificuldade. Deus quer que nós lhe agradeçamos por tudo. A dificuldade aí é em obedecer. Mas o próprio Pedro viveu com Paulo na mesma época, falava pelo menos algumas das línguas de Paulo, o conheceu pessoalmente, vivia na mesma região do mundo e tinha as suas cartas, talvez até escritas pelo próprio Paulo. Diz que nas cartas dele tem coisa difícil de compreender. Aí nós, super poderosos, 20 séculos depois, que não falamos grego, nem hebraico, nem aramaico, que não estamos lendo a Bíblia nas línguas originais, que moramos no Brasil, uma região muito distante, ou como diria Shrek, tão distante de onde a Bíblia foi escrita. A gente acha que é só orar e pronto. Veja como nós somos arrogantes. E se alguém está dizendo no coração, não sou arrogante, já mostra quão arrogante é, né? Porque a humildade é como alguém que coloca perfume e depois de um tempo não sente mais o cheiro. Mas quem se aproxima sente o cheiro. O humilde nunca sabe se é humilde. Aquele que é humilde faz como Paulo: eu sou o principal dos pecadores. Então é uma coisa difícil. Irmãos, Deus nos deu a sua palavra porque Ele quer que a leamos e estudemos. Aliás, há condenações terríveis para aquele que não estuda a palavra de Deus. Deus disse que vai rejeitar o seu povo, porque o seu povo, da época do profeta Oséias, havia rejeitado o seu conhecimento. Deus disse também que o seu povo perece ou é destruído, porque lhe falta o conhecimento, sobretudo o conhecimento dele próprio, o conhecimento de Deus. Mas para dar alguns exemplos de como nós estamos precisando estudar um pouquinho mais, e não apenas ler e meditar na lei do Senhor, eu quero ver alguns exemplos que eu dou aqui nesse livro, que eu vou mostrar no final. Primeiro, alguns dizem que para pregar a palavra, nós não precisamos preparar um estudo, um sermão. A pregação tem que ser como que um pãozinho quente descido do céu na hora. Não há ninguém em todo o universo mais organizado do que Deus. Deus é aquele que só Ele tem todo o poder para dizer em 1/1000 de segundo o seguinte: que haja tudo. Mas foi assim que Deus criou o universo? Foi assim, pessoal? Foi não. Deus foi criando cada coisa no seu devido tempo, um dia de cada vez. Ele levou 6 dias para criar tudo.
de forma ordeira, organizada. Nós, cristãos brasileiros do século XXI, achamos que ser espiritual é ser desorganizado. Mas Deus é tão organizado que um dos dons do Espírito Santo é o dom de administração, mencionado lá em 1 Coríntios capítulo 12. A gente acha que ser cheio do Espírito é em línguas o culto todo ou profetizar. Não necessariamente. A igreja em Corinto fazia isso e era uma igreja terrível, cheia de problemas. Mas organização combina com Deus. Negligência é que não combina. Se a gente fosse apresentar uma palestra na universidade ou no trabalho ou em qualquer lugar que seja, se não for sobre a Bíblia, a gente se planeja. Mas se é sobre a Bíblia, geralmente nós desprezamos. Isso é pecado. Outro caso, Colossenses 1,15. Vamos ler? Colossenses 1,15. Algum dos pastores pode ler? Que achar mais ligeiro aí. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele vai recitar aqui, recita, irmão. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Glória a Deus. Amém. Acredita que na Bíblia das Testemunhas de Jeová, a chamada tradução do Novo Mundo das Escrituras, esse versículo está do mesmo jeito que o pastor acabou de mencionar, o pastor Júnior? Tem algum problema aí, então. Porque as Testemunhas de Jeová, como nós bem sabemos, não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Eles acreditam que Jesus Cristo é um ser menor a Deus Pai e não deve ser adorado. Então eles dizem, com base nesse texto, Colossenses 1,15, que Jesus Cristo foi o primeiro ser que Deus criou. E tem muito crente interpretando essa passagem assim. Porque diz que ele é o primogênito de toda a criação. Então o primogênito foi o primeiro a ser criado. Só que se nós lermos os versículos 16 a 20 de Colossenses 1, nós vamos perceber que Jesus Cristo não é criado, ele não é criatura, ele é o Criador. Então o que significa esse texto? Significa que primogenitura é um conceito bíblico onde o filho mais velho, ou primogênito, o que nasceu primeiro, ia sustentar os seus pais quando estes não pudessem mais trabalhar. Porque na época da Bíblia não havia aposentadoria, não tinha como pagar a previdência social ou privada. Então o filho mais velho, o homem mais velho, ou o primeiro rei da família, ia sustentar os pais na velhice. Acontece também que esse direito de primogenitura poderia ser negociado, vendido de um filho para o outro. Lembram de Jacó e Esaú? Jacó passa-lhe a perna no irmão com a ajuda da mãe. Pensa numa mãe bacana. Pensa numa esposa nota 10. Primogênito, então, embora esteja ligado ao filho mais velho, não significa apenas isso. Primogênito é o sustentador. E aí o primogênito seria o sustentador dos pais quando eles não pudessem mais trabalhar. É nesse sentido que Paulo, escrevendo aqui aos Colossenses, diz que Jesus seria o primogênito sobre toda a criação, ou seja, Jesus Cristo é o sustentador sobre toda a criação. Meu tempo está indo embora, então eu vou dar só mais um exemplo. Três exemplos rapidinhos para que a gente possa abrir para as perguntas. Primeiro, muitos crentes, muitos mesmo, têm dito que a palavra kairos, que é uma palavra grega que significa tempo, tem dito que kairos significa tempo de Deus. E não é. A palavra kairos significa apenas tempo indeterminado. É como se eu dissesse assim, no tempo que eu era criança, eu não estou dizendo dia, o ano ou o mês, como diz aqui no púlpito dessa igreja que foi fundada em 17 de março de 72. Esta seria a palavra, quando fosse falar de tempo,
o autor bíblico falaria aí de cronos, porque é um tempo que pode ser datado. Daí a ideia de cronômetro, que vem da palavra cronos, que também significa tempo em grego. Outro exemplo é a palavra ágape ou agapau, que significa amor em grego. E muitos têm dito que o amor de Deus é o amor agapau. Só que em 2 Timóteo 4,10, se alguém quiser abrir, fica à vontade, eu vou mencionar, eu vou recitar, diz que Demas, tendo amado o presente século, abandonou-me. Paulo diz que um homem chamado Demas preferiu seguir ao mundo do que a Deus e abandonou o apóstolo Paulo. Adivinha só qual é a palavra que Paulo está escrevendo lá no grego para dizer que Demas abandonou a Deus e foi servir ao mundo? Ágape. Se ágape é amor de Deus, como pode Demas ter amado mais ao mundo com o amor de Deus do que ao próprio Deus? Ágape significa meramente amor, tal como filos também significa meramente amor. E para encerrar, vamos ler o Salmo 126. O Salmo 126 foi composto quando Deus estava trazendo o povo de volta, o povo de Judá de volta do cativeiro babilônico. E ele diz assim no Salmo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, que é Jerusalém, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de luz e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Se você quer ver como é que Deus faz com as correntes do Negueb, que é um rio lá, que enche uma vez por ano, pode procurar no YouTube. Ele enche rapidamente e vai deixar tudo muito verde. Daqui a pouco ele seca de novo. Mas quando Deus quer, ele enche de novo. Aí os versículos 5 e 6, que geralmente são muito mal compreendidos. E eles são descolados dos primeiros 4 versículos desse salmo. Que diz assim: os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Então, geralmente, algumas pessoas falam dos versículos 5 e 6 como sendo um texto que fala sobre a obra de Deus, a obra missionária. Ah, meu irmão, você vai sair com lágrimas, semeando a palavra, que é a semente, mas quem sai chorando e semeando vai voltar trazendo os seus frutos, e muitos convertidos. Tomara, mas não é disso que o texto está falando. Acontece que nós confundimos a semente aqui do Salmo com a semente da parábola do semeador que Jesus contou. Lá na parábola do semeador, a semente é a palavra. Aqui a semente é literal e não figurada. Acontece que o povo que estava no cativeiro, na Babilônia, durante 70 anos, plantava, mas não podia colher. O trigo, por exemplo. E aí vinham os babilônios, colhiam e eles choravam. Mas agora, de volta para Jerusalém, eles podiam plantar e colher. E agora, aqueles que plantavam chorando, lembrando da Babilônia, iam trazer de volta, não na mesma hora, claro, mas no tempo da colheita, os seus feixes, o trigo de volta, e aí chorariam de alegria. Veja quanta má interpretação bíblica tem sido feita e tem muitos outros exemplos, tá bom? Para concluir, irmãos, todos nós precisamos estudar a Bíblia, é um mandamento divino. Medita na lei de dia e de noite, isto é, estuda a minha palavra. Não é somente ler, não é para ler apenas um versículo por dia, é para se dedicar no estudo. Deus nos deu um cérebro, 1,3 kg aproximadamente de massa cinzenta, também para amá-lo de todo o entendimento. Vamos orar? Ó Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra que não nos deixa em trevas. Abençoa a nossa vida e nos ajuda a sermos mais fiéis a ti, Senhor, estudando cada dia mais a tua palavra para nos relacionar mais contigo. Em nome de Jesus. Amém.